Fala, bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semana. Guys, seguinte, a gente terminou na semana passada a parte de eletrodinâmica, né? Finalmente acabamos os circuitos elétricos tão sofridos aí pra gente, né? Mas, a partir de agora, pessoal, nós vamos começar com a área de termodinâmica, termologia, calorimetria, termodinâmica, essa parte toda aí, né? Que a gente vai trabalhar. Já adiantando para vocês, pessoal, a gente vai utilizar toda essa parte como base para estudar algumas coisinhas aí no futuro, que são os motores termodinâmicos, tá? Isso vai ser bem importante para a gente no futuro, tá? Mas agora a gente tem que entender primeiro a base de tudo isso para depois a gente conseguir avançar em torno desses conceitos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como é que isso começa? Isso começa com alguns conceitozinhos bem importantes e que eu quero que você tenha muita atenção. Velho, se você confundir esses conceitos, vai dar um ruim que você não tem uma noção. Então acompanha o meu raciocínio aqui para a gente não cometer nenhum erro, beleza? Vamos lá. Primeiro conceito bem importante que a gente tem que ter aqui é o conceito de calor. Porque você está acostumado a dizer assim, pô, hoje está calor aqui em Guaratuba, hoje está calor aqui em Curitiba, hoje está calor aqui em Florianópolis, né? Você tem o costume de falar dessa maneira, que é o cotidiano. Mas fisicamente está errado, né? Por exemplo, quando a gente falava, eu fui na farmácia me pesar. A gente já conversou que, na verdade, você vai na farmácia medir a sua massa e não o seu peso, né? A gente já sabe disso, gente. Vocês já estão careca de saber. Não está errado falar dessa forma. Mas fisicamente ele está errado. Então, quando você falar de ciência, você não pode falar dessa forma. Você fala que você foi medir sua massa. No teu dia a dia, você fala que você foi se pesar e pronto. Tá? O calor ele é interessante para a gente porque ele é definido da seguinte maneira. Ó. Calor é uma energia, pessoal. É uma energia térmica em trânsito. Como assim em trânsito, Doug? Seguinte, o meu corpo ele tem associado a ele uma agitação molecular, tudo bem? As moléculas dentro do meu corpo elas vão estar se agitando, vão estar agitadas de alguma maneira, tá? A gente já vai falar sobre o que é exatamente isso. Mas pensa no seguinte: todo corpo, independente de o quão quente ou o quão frio ele esteja, ele vai ter uma agitação molecular. Quanto mais quente, mais agitadas as moléculas estão. Tanto que geralmente vão para o estado líquido gasoso, tá? Mais para frente a gente vai conversar sobre os estados da matéria. Mas o importante, o interessante e o que é crucial para você entender aqui é o calor, ele é essa energia térmica que está sendo transferida de um corpo para o outro. Então eu tenho um corpo A, por exemplo, com uma temperatura maior, ele vai transferir energia térmica para o corpo B de temperatura menor. Já conversamos sobre o que é a temperatura, tá? Para você não confundir. Essa energia que foi transferida do corpo A para o corpo B, a gente chama de calor, tá bom? Então, assim, gente, é muito importante que você tenha noção de que calor aqui não é um dia quente, tá? Não é um estado do teu dia, e sim uma energia térmica que está sendo transferida de um corpo para o outro, beleza? Tranquilos? O segundo conceito mais importante aqui da termodinâmica é o conceito de temperatura, tá? Temperatura, pessoal, é uma medida. Uma medida do quê? Ela é uma medida medida do grau de agitação das moléculas. Ou seja, aquilo que a gente estava falando ali. Se o meu corpo tem as moléculas dele estão super agitadinhas, isso significa que a temperatura dele é mais alta. Se o meu corpo tem menos agitação molecular, pessoal, o corpo vai estar mais fraquinho ali, a agitação dele é mais baixa. Você está vendo a diferença entre calor e temperatura? Então, no dia a dia, a gente costuma dizer que um dia está quente, está calor. Não está calor, o dia está com a temperatura alta. Tá?
no teu dia, né, o ambiente que eu quero dizer, né, o ambiente está com a temperatura mais alta, não está calor, tá vendo? O que é o calor? Vai ser a energia térmica que esse ambiente está transferindo para você. Aí são outros 500. Mas veja a diferença sutil e crucial aqui. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. O calor é a energia térmica que está indo de um corpo com uma temperatura maior para um corpo com uma temperatura menor. Tá bom? Essa diferença é crucial, pessoal. Eles não são a mesma coisa. E você tem que entender que eles não são a mesma coisa. Tá? Último conceitozinho chave aí sobre isso é o conceito de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico, gente? É o seguinte. Eu tenho um corpo quente e um corpo frio, tá? Corpo quente, corpo vermelho, corpo frio, o azul. Tudo bem? O que vai acontecer, gente? Esses dois corpos, corpo quente aqui com uma temperatura maior, né? Eles vão ser postos em contato e vão trocar energia térmica. Eles vão trocar calor, certo? Só um minutinho. Eu ia espirrar, mas não espirrei. A energia térmica vai passar sempre do corpo quente para o corpo frio, tá? Então o corpo que está quente ele tem uma temperatura lá de 80, por exemplo. O corpo que está frio tem uma temperatura de 10, igual ao exercício anterior. A gente vai colocar o exemplo anterior. A gente vai colocar os dois em contato. A energia térmica vai fluir, o calor vai fluir do corpo quente para o corpo frio. Então veja, da mesma forma que o corpo quente perde energia, o corpo frio ganha energia, tá? O que quer dizer que o corpo quente vai reduzir a temperatura, né? Porque eu tinha um grau de agitação molecular lá, eu estou transferindo um pouco desse grau de agitação para lá, ela vai ficando cada vez menos agitada, certo? E eles chegam no que a gente chama de temperatura de equilíbrio térmico aqui, ó. Temperatura TE, temperatura de equilíbrio, tá? Ou seja, é o momento em que os dois corpos chegam exatamente na mesma temperatura. Chegou na mesma temperatura, finalizou, eles param de trocar energia térmica, eles estão em equilíbrio térmico. Tá vendo? Pegou a diferença, né, gente? Calor, temperatura, equilíbrio térmico. Esses três caras vão mandar em tudo que a gente tem a partir de agora na calorimetria, na termometria, na termologia, na termodinâmica, enfim, em tudo que a gente estudar de termo, esses três conceitos vão estar presentes. Beleza? Pra gente já dar aquela iniciada topzera, pessoal, vamos falar sobre as escalas termométricas. O que são escalas termométricas? São escalas nas quais a gente vai medir a temperatura, tá? Então, basicamente isso. A escala que você está mais acostumado a usar é o grau Celsius, ó. Veja só, grau Celsius. Os americanos, esses caras metidos a besta aí, né? Os ingleses, pá, usam a escala de graus Fahrenheit. E o nosso sistema internacional, a escala absoluta, é a escala Kelvin. Tá? Essas são as três escalas termométricas mais famosas aí. Gente, o que elas significam para nós, tá? Eu uso um termômetro que vai escalar o grau de agitação das moléculas. Então, o termômetro lá, aquele de mercúrio, né? Ele vai escalar como essa temperatura? Ele vai utilizar a dilatação térmica, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Né? Então, ao eu esquentar um corpo, esse corpo dilata. Ali dentro do termômetro tem mercúrio. Então, quando eu coloco esse termômetro num negócio, esse termômetro entra em equilíbrio térmico com esse negócio e dilata o mercúrio, porque ele aumenta a temperatura do mercúrio. Ao dilatar o mercúrio, ele sobe até a escalinha que você está marcando lá de temperatura e vai dizer para você, aqui está 35 graus Celsius, está 36 graus Celsius, está 40 graus Celsius. E assim por diante, tá entendendo? Então, o termômetro ele é escalado baseado na dilatação térmica, tá? Tá, Doug, mas como que funciona isso, tá? Como é que eu faço uma escala termométrica? Bom, o Celsius, ele pegou e falou o seguinte, eu vou usar como padrão para minha escala termométrica dois valores e eu vou escalar de 0 a 100 nesses valores. Então, o que ele fez? Ele pegou 0 graus Celsius, aqui, ó, é a temperatura de fusão da água, tá? Então, a água é o nosso
a nossa referência. Então, para graus Celsius, ó, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Ele pegou e falou, é isso, acabou. E a temperatura de ebulição da água é 100. Beleza? O Fahrenheit chegou e falou assim, ó, não é bem assim que a banda toca. Aqui, para mim, a temperatura de fusão é 32. E a temperatura de ebulição é 212. Certo? Por que ele fez isso? Porque ele queria criar a escala dele. Ele não queria usar a escala Celsius, ele criou a escala dele. Ah, Doug, então é só fazer uma regrinha de 3 que está resolvido, né? Não é bem assim, pessoal. Aqui existe uma relação de proporção, tá? Então, existe uma forma da gente saber quantos graus Celsius equivalem a tantos graus Fahrenheit, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Para que isso é importante? Por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos, né? Hoje em dia os seus aplicativos fazem essa alteração, mas antigamente não se fazia, né? Então já tiveram casos de pessoas indo ao médico porque mediram a sua temperatura e dava lá, sei lá, uma temperatura altíssima em Fahrenheit, né? Só que esse valor em Celsius estava normal. A pessoa achava que ela estava mal, mas ela não estava. Tá? Isso porque ela não sabia que o termômetro estava graduado em graus Fahrenheit lá dos Estados Unidos em vez de estar em graus Celsius, né? A mesma coisa vale aí, por exemplo, para você está viajando, você quer ver qual que é a temperatura lá no lugar, né? Como que eu faço isso, Doug? Bom, é bem simples, tá, gente? Ó, veja aqui comigo. Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou passar uma linha aqui. Eu já falo do Kelvin, tá? O Kelvin é especial, a gente precisa conversar um pouco em especial. Então eu vou chamar aqui, ó, de C de Celsius e aqui de F de Fahrenheit. Tudo bem? Eu peguei uma temperatura que vai ser igual em Celsius e Fahrenheit. Ela significa a mesma coisa, significa a mesma agitação molecular, mas não vai ser o mesmo valor para as escalas, porque as escalas são graduadas de maneira diferente, tá? O que a gente vai fazer? Também vai fazer isso para Kelvin, tá, gente? Mas eu já vou falar do Kelvin em especial. Já falei isso, volto a afirmar. Então, eu vou pegar duas alturinhas aqui, gente. Opa, apareceu um negócio aqui na minha tela, desligou a câmera. Eu vou marcar duas alturas que são importantes para nós aqui. A primeira altura que eu vou marcar vai ser essa grandona aqui, ó. Tá? Eu vou chamar ela de, sei lá, B. E a segunda altura que eu vou marcar vai ser essa aqui, ó. Pequenininha aqui, ó. Que eu vou chamar de A. Tá bom? Na proporção, pessoal, que eu for fazer, e aí é que tá, o bom de fazer isso é que você vai fazer isso para qualquer tipo de termômetro. Como assim qualquer tipo de termômetro, Doug? Bom, os termômetros, eles são graduados, né, em diferentes escalas. E, inclusive, a gente pode fazer uma escala termométrica, não é difícil, é só a gente escolher uma temperatura de fusão, uma temperatura de ebulição para água, um valor qualquer que você queira, aí, sei lá, teu aniversário, e fazer a tua escala termométrica, não tem problema, tá? E aí, às vezes, vão ter questões que podem aparecer escalas termométricas arbitrárias. O que você vai fazer, então? Você vai fazer A dividido por B. Vamos lá, no Celsius. A é essa altura aqui, ó. Vai de 0 até C. Então, ele é C menos 0. B vai de 0 até 100, ó. Então, é 100 menos 0. Veja essa mesma altura no Fahrenheit, ó. A é de 32 até F, então é F menos 32. Divididos por B vai de 32 até 212, então é 212 menos 32. Ou seja, C dividido por 100 vai ficar F menos 32 dividido por 180. Essa relação, pessoal, entre as temperaturas é uma formulinha que vai aparecer provavelmente na tua apostila aí como uma equação, tá vendo? Eu não quero que você saiba a equação, eu quero que você saiba fazer a relação, igual eu fiz agora. Por quê, gente? Porque se aparecer uma escala termométrica que não seja Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, você não vai ter decorado na tua cabeça, porque ela nem existia,
e aí você não vai saber fazer. Então eu quero que você saiba fazer essa relação, tá? Ah, Doug, e o Kelvin? Bom, faz lá. Ó, A em Kelvin é K menos 273. E lá em cima é 73. O B, né? Menos 273. Tá? Então vai ficar como no fim das contas isso? C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180, que é igual a K menos 273 sobre 100 também, tá? Essas são as relações que você vai usar para mudar de um para o outro. Gente, falando sobre a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin é a temperatura no sistema internacional, certo? Quando a gente fala de calor, por exemplo, tá? Como o calor é uma energia, deixa eu voltar um pouquinho lá. Como o calor é uma energia, vocês lembram, né? Quando a gente mede energia, o calor a gente usa a letra Q, tá? Quando a gente media o calor, a gente media ele em joules no sistema internacional, certo? E a gente pode usar também o calorias, tá? Calorias. Que tem, por exemplo, lá na coisinha da comida, né? Calorias, tantas calorias. Ele está falando da energia que você vai comer durante o dia se você comer aquilo, tá? Quando a gente fala de temperatura, pessoal, a gente tem todas essas unidades para conversar. Então a gente vai ter que saber mudar de uma unidade para outra. Inclusive, caso tenha uma terceira unidade, você vai ter que saber, uma quarta, perdão, esse procedimento. Mas o sistema internacional, pessoal, é o Kelvin, tá? Então, grava isso. SI é o Kelvin, tá bom? Bem importante isso. Tá? O Kelvin vai ser bem importante. Por que o Kelvin é do sistema internacional? Bom, o Kelvin, pessoal, ele é sistema internacional justamente porque o zero Kelvin, a gente chama ele de zero absoluto. O que significa o zero absoluto? Basicamente significaria todas as partículas do corpo totalmente paradas. Tá? Por isso que ele é tão importante, por isso que o Kelvin é tão fica como sistema internacional, porque ele é uma medida de temperatura real, vamos dizer assim, né? Grau de agitação molecular zero, que é zero Kelvin, tá? Ah, detalhe, o Kelvin não tem grau, tá? Então, zero Kelvin. E aí você sobe, tá? Beleza? Por isso que o Kelvin é o sistema internacional. Pessoal, então é isso. Finalizamos por aqui, tá? Essa aulinha introdutória da parte de temperatura e calor. A gente tem bastante coisa para conversar sobre isso ainda esse ano. Belezinha? Qualquer coisa, tamo junto. Daqui a pouco a gente conversa. Um abraço e falou!